liberais falam muito sobre empreendedorismo, mas nem todo mundo tem vocação empreendedora. O que vai fazer com essas pessoas que não têm vocação? Eles falam de descartar. Percebe? Eles são, os dois são maus, perversos, só que agem diferentes. Um é a fase posterior. É aquela fase que vai acusar o que a direita fez. A estrutura é essa. Sim. Acusar o que a direita fez de errado, certo? E muitos que estão na direita vão tentar melhorar essa direita e cristianizá-la ao longo do tempo. Então, a coisa não funciona assim. É o que está acontecendo hoje. Eles estão tentando sempre. Aí eles são os Estão tentando socioliberais, eles sempre tentando fazer isso aí. Então, a esquerda, o que ela é? A direita, primeiro, mata os reis. Não é assim? A Revolução Francesa foi lá, matou os reis. Matou que reis? Os reis católicos. Não matou o rei da Inglaterra. Não era católico. Todos os reis católicos foram mortos. E a Revolução Francesa matou criança, matou adolescentes, porque eram católicos, porque eram monges, ou porque eram aspirantes ao monastério. Isso é genocídio. Então, para isso eles contaram com o povo. Então os iluministas primeiro começaram a fazer a novela. Qual é o papel da novela? Pegar os pontos podres daquela sociedade e colocar em evidência, na lupa. Tudo aquilo que você coloca na lupa dá a impressão que só existe aquilo. É o que a novela fez com a família brasileira. Pegou aqueles exemplos que eram exceções e colocou como se fosse a normalidade. E foi se tornando normalidade, porque foi se fazendo propaganda. Todas as novelas fazem isso. Pega o pior da sociedade e faz propaganda daquela coisa ruim para tornar a sociedade pior. Os iluministas fizeram isso naquela época, mostrando para os nobres a podridão que havia e fazendo teatro, sátiras, etc. A nobreza piorou muito e aí justificou o povo também a os apoiar. O povo em massa não, mas uma grande parte deles, então, entraram nesse barco aí. Infeliz. Infeliz por quê? Porque é consequência, certo? Por exemplo, o Brasil hoje é uma porcaria, principalmente o seu maior inimigo, Marquês de Pombal, era o iluminista, um déspota, né? Despotismo iluminista, iluminado, né? Iluminado pelas trevas, né? Iluminado pelas... Porque é o livre do quê? Livre dos mandamentos de Deus. Iluminado por quê? Pelo racionalismo, pelo materialismo. Então, por isso que a gente pega lá as Sagradas Escrituras e vê lá São João. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se a sua luz são trevas, que espessas são essas trevas? E esses iluministas são baseados nas trevas mesmo. Que trevas são essas? De ver o homem como bicho, dominado. São sociopatas. Veja um psicopata num grau onde ele não é só um serial killer. Veja como ele joga, como ele mente e, infelizmente, a revolução, ela prega isso. Tudo a partir do que é o homem, a definição do ser humano. Se a moral não existe, a justiça não existe, tudo é relativo. Exatamente. Essa gente... A Mariane Moreira... Pode concluir, professor. É essa gente que as pessoas querem no poder? Mas porque a direita é ruim. É claro que é, meu querido. Direita e esquerda são braços do mesmo monstro. Mas veja bem, só tem isso agora. Nós podemos resgatar aquilo que eles nos tomaram. A reconquista deve ser feita, mas a reconquista não é feita com inveja, cobiça e revolta. É feita com amor, com bem-querença, com virtude, com resgate da moral, da saúde da moral. Não de moralismo falso, não. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Como é que se resolve tudo isso? Com isso tudo que você falou, né? E o resgate começa naquilo que eles nos tomaram. É o resgate da moral, sim, moral. Senhor. Tem muita gente que odeia hoje a moral, não pelo que ela é, mas por aquilo que falaram dela e pelos maus exemplos. Espera um pouquinho. Exatamente. Espera um pouquinho. Existe hipócrita? Então vamos atacar, não é a moral, é a hipocrisia. Exatamente. O problema está na hipocrisia, ou talvez esteja na má condução dessa moral, que foi como o que fizeram os fariseus, tornando impossível a prática de tão rigorosa.
Até aí, a proclamação da República. Exatamente. Não foi o povo, não foi o povo, foi o exército. Depois tem o Getúlio, fascista. Então a gente tem que parar com essa ideia do salvai-me, Senhor. Meu amigo, sinto muito. Vai estudar, converta-se, arregace as mangas e faça história. Porque você só vai mudar a história se você for protagonista, não é esperar dos outros. Mas nós podemos ser realmente, como disse o nosso professor André, podemos ser os protagonistas da nossa história e mudar essa história, não é? Nós temos que nos fundadores unir de uma nova civilização. É isso que nós Exatamente. estamos sendo chamados. Para sermos fundadores de uma nova civilização. De uma nova civilização. De uma nova civilização. É isso. É isso É aí. isso. Então, lembrando uma coisa, hoje o maior pecado não é contra a moral, é contra a inteligência. É contra a inteligência. Que uma vez que você volte a entender a diferença entre verdade e crença, pelo menos, você começa a refletir, faz amizade com a lógica, e fazendo amizade com a lógica, entenderá a inteligência da moral e compreenderá que a moral só pode ser ruim quando encaminhada, quando governada de maneira errada, como foi pelos fariseus na época de Jesus. Exatamente. Tá? Mas com inteligência, com bom senso, sem perder o fio da meada, e essa é a questão, porque a moral está a nosso serviço, para nos ajudar, como aquelas pedrinhas, não para nos sufocar. É isso. Se alguém está sufocando alguém com a moral, está sendo imoral. O que a gente vai fazer para conseguir isso? Em primeiro lugar, sem formação, não dá. Tem duas coisas, quem está nas ruas, ou querendo estar nas ruas, ou orando pelas pessoas que estão nas ruas, ou ajudando de alguma maneira, tem duas coisas. Contatos. Façam amizades que valham a pena, selecione o joio do trigo. Independente de qualquer coisa, os contatos sempre serão úteis. Segundo, formação, é o que eu estou propondo aqui. Um curso, fiz um e-book, propõe. Mas Leila, parece que a gente tem que implorar. Pelo amor de Deus, olha, eu li mais de 1000 páginas sobre um assunto, fiz um resuminho para você. Tá mastigadinho, com linguagem facinha. Olha, mas é facinho, mas não significa, e facinho em relação ao que é, que se você fosse ler, tá? Leila, às vezes nem dando o sujeito ler. Pelo amor de Deus. Se não vencer isso, é isso adeus. Aí. E o programa Sala VIP tem esse objetivo realmente, levar informação também, informação gratuita para todos vocês, para que vocês aprendam, assim como foi falado no início, para que aprendam, para que consigam ter domínio das suas próprias vidas, porque é só com o conhecimento que as pessoas vocês vão se libertar, né? Porque a verdade vos libertará. A verdadeira libertação. E é isso muito obrigado, que o programa tem sempre a levar para vocês. É demorado, às vezes é chato, é maçante, mas é necessário. É preciso parar um tempinho. Vai lavando a louça aí, mulherada, né? Vai fazendo outras coisas aí, ô manada. E vai ouvindo, não precisa nem ficar me vendo, não, nem o professor André. Vai ouvindo, vai prestando atenção, vai tendo essa aula de história, traçando um paralelo entre o que foi o passado e agora o que está sendo presente, para que o futuro possa ser diferente. Vai demorar um pouco, mas é possível. Vamos nos unir em Deus, vamos brilhar. Hoje eu vim brilhante, ó, né? Eu estava brilhando aqui por fora, mas nós temos que brilhar por dentro também e levar essa luz para as pessoas. Um grande beijo no coração de todos vocês que ficaram até agora conosco. Professor André, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua aula incrível. Eu espero que a gente consiga fazer mais aulas dessas, não é? E conte comigo. Desejo tudo de bom para você, que Deus o abençoe, te capacite cada dia mais. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. O programa Sala VIP vai sair de férias, vamos descansar um pouquinho, mas logo, logo nós voltaremos. Então, um beijo no coração, obrigada pela audiência de sempre.
Obrigada, professor André. Fique com Deus e até a próxima, que será em breve, se Deus quiser. Permaneça Até com mais. Deus. Fique comigo. E viva Cristo Rei. Sim, Amém. sim. Viva Cristo Rei.